O Internacional treinou nessa quinta-feira e o técnico Mano Menezes começou a preparar a equipe para o último jogo no próximo domingo contra o Palmeiras, já campeão inclusive do Campeonato Brasileiro. O Inter que ainda não garantiu a vice-colocação do Campeonato Brasileiro e na disputa com o Fluminense essa vaga. E a partir de agora o Mano Menezes já começa a preparar essa equipe que pode ter um novo desfalque que foi constatado no dia de hoje. Além disso, eu vou te trazer mais informações nesse momento sobre negociações do Internacional envolvendo Edenilson, que existe um novo clube interessado nesse jogador. Além disso, eu vou te falar sobre 2 substitutos para o Edenilson na próxima temporada que já foram sondados pelo Internacional, inclusive um deles já foi tentado nessa temporada. E além disso também eu quero te falar sobre Taison, que foi sondado pelo Cruzeiro, jogador que tem contrato até maio. Então só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo! E só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, porque ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Então ajuda muito no desempenho, na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não te inscreveu, aproveita e te inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir com as informações do Internacional aqui desta quinta-feira. O Inter que neste momento fez um treino pela manhã no CT Parque Gigante e o técnico Mano Menezes já conseguiu notar nesse momento um novo desfalque para a partida contra o Palmeiras, que é o do volante Johnny. O Johnny atuou ali durante 73 minutos na partida contra o São Paulo, mas sempre desde o começo da partida vinha relatando dores no joelho direito. E no treino de hoje ele acabou não treinando em virtude por ainda sentir dores no joelho direito. Vale ressaltar também que o Johnny não foi convocado para a seleção dos Estados Unidos. Isso é outra coisa que eu não tinha informado vocês ainda, Os Estados Unidos acabaram optando pelo Luca de la Torre, que é um jogador que atua no Celta de Vigo da Espanha, ao invés do Johnny, que nesse momento está no Internacional. Para substituir o Johnny nessa partida contra o Palmeiras, que ainda não é um desfalque confirmado, mas é um desfalque momentâneo, o Matheus Dias atuou como titular no meio-campo do Internacional no dia de hoje. Já era uma informação que a gente tinha que o técnico Mano Menezes gostaria de, na última rodada do Campeonato Brasileiro, dar uma chance a jovens. E por isso o Matheus Dias poderia ganhar uma possibilidade na equipe titular nesse jogo contra o Palmeiras. Todo mundo sabe que o Inter ainda não garantiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Nesse momento o Inter tem 70 pontos e o Fluminense, que é o único time que consegue passar o Internacional, tem 67 pontos. Porém, se o Fluminense ganhar a sua partida e se o Inter perder o seu jogo, ambos igualam em número de pontos, mas nos critérios de desempate, o Fluminense, por ter 2 vitórias a mais que o Inter, passaria e ficaria na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que acabou empatando com o Curitiba no dia de ontem, assim como o Flamengo, são 2 clubes que já não tem não conseguem mais chegar, por exemplo, na colocação do Internacional. O Fluminense, na última rodada, enfrenta o Red Bull Bragantino, que tomou 6-0 nessa última rodada por Fortaleza. O jogo acontece lá em Bragança Paulista, que deve marcar a última partida por Maurício Barbieri lá na equipe paulista. Além disso, nesse momento eu quero te trazer mais informações, porque Mercado e Taison são 2 jogadores que estão confirmados como titulares para o jogo contra o Palmeiras. Mercado pelo Rodrigo Moledo está suspenso e Alan Patrick está suspenso. Logo, o Taison vai substituir ali no meio-campo, vai ser o articulador do Internacional. Vale ressaltar também que o Palmeiras vem completo para esse jogo, apesar de já ter garantido o Campeonato Brasileiro, 81 pontos, mas é um clube que ainda fará a sua última partida. Óbvio que ainda tem algumas novidades, por exemplo, o Hendrick, que deve ser um jogador que deve ser titular. Na lateral direita, eles devem usar um menino que se chama Vanderlan, que é uma cara que vem atuando muito bem. Então ele deve ter ali um misto de meninos, O Everton já vai ter ido para a seleção, deve jogar o Marcelo Lomba, mas no mais deve ser a mesma equipe que foi campeão brasileiro ao longo dessa temporada, inclusive marcando a despedida de Gustavo Scarpa, tá bom? Passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre Taison, que tem contrato com o Internacional até dia 30 de abril. E nesse momento, o Taison é um jogador que não se sabe se ele vai ter uma renovação de contrato ou não. Inclusive, ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita para outro clube. Mas, como o Taison tem uma identificação enorme com a torcida do Inter, obviamente ele não faria isso.
A direção do Inter ainda não definiu se vai ter uma renovação de contrato desse jogador ou não. O Inter ainda não definiu. O salário hoje do Taison é um dos maiores salários do Internacional. É um jogador que hoje é reserva do Inter em função do Alan Patrick ter assumido esse meio campo do Internacional e ter virado titular. Então, nesse momento, a direção não tem uma certa definição. O Ronaldo Fenômeno sondou esse jogador, viu se haveria possibilidades. O Cruzeiro que está começando esse planejamento, começando esse método de contratações, e agora que é uma SAF, e sondou, né, viu se haveria possibilidade de contratar o Taison. Mas o jogador vai esperar para saber se vai ter uma renovação com o Inter ou não, para daí definir o seu futuro. Ainda não tem nada avançado, o Cruzeiro não fez nenhuma proposta oficial para o jogador, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te falar sobre Edenilson. Nesse momento existem 4 clubes que querem levar o Edenilson. Entre eles, Santos, Red Bull Bragantino e São Paulo. Esses 3 clubes eu já tinha te falado em vídeos anteriores. Mas a gente tem um novo clube interessado que já é um time que já esteve interessado no Edenilson por muito tempo, que é o Atlético Mineiro, que tem como diretor executivo de futebol o Rodrigo Caetano, que é um cara que gosta muito do futebol do Edenilson. Esses 4 clubes estão interessados no jogador e o Internacional libera esse atleta, inclusive a tendência de saída por parte do Edenilson, porque o atleta não quer mais permanecer no Internacional, e o próprio Inter já está começando a entender que realmente o fim do Edenilson, o fim de ciclo do Edenilson tem que acontecer. Só que o Inter libera esse jogador por apenas 2 jeitos, ou por venda ou por troca. Se for por venda, o Inter quer 3 milhões de dólares. E hoje, na cotação atual, dá cerca de 15 milhões de reais. É o que o Inter pede para liberar o Edenilson. Se não for por 3 milhões de dólares, o Internacional quer por troca, ou seja, fazer uma permuta pelo Edenilson. O Inter oferece o Edenilson em troca de algum outro atleta. No caso do Atlético Mineiro, em relação aos outros 3 times, o Atlético Mineiro, por ter um elenco muito maior, parece ter atletas um pouco mais interessantes, né? Daqui a pouco o Inter poderia, por exemplo, pegar um Eduardo Vargas, né? Um Nátio Fernandes, que hoje é reserva do Atlético Mineiro. Dá para pegar jogadores que não vêm sendo utilizados pelo Atlético Mineiro em troca do Edenilson, né? O Atlético, em relação a esses outros 3 clubes, que é Santos, Red Bull Bragantino e São Paulo, o Atlético Mineiro é o que oferece uma maior variedade de nomes. Isso poderia ser muito interessante para o Internacional. Mas, até o momento, não existe nenhuma negociação avançada por esse atleta, tá bom? E, caso o Edenilson saia do Internacional, que é a tendência de momento, o Inter tem 2 nomes na mira para substituir o camisa 8. Os 2 nomes atuam na segunda função de meio campo. E os 2, vale, diga-se de passagem, poderiam vir sem custos. Primeiro seria o de Lorenzo Faravelli, jogador do Independiente Del Valle, que tem contrato terminando agora em dezembro e poderia vir de maneira gratuita para o Internacional. Inclusive o Inter já sondou o jogador e já buscou informações sobre esse atleta. O segundo nome seria o do Charles Arangues, que esse poderia ser repatriado, de acordo com o André Cury, dependeria apenas do Internacional. No caso do Arangues, é um jogador que ainda tem contrato até julho do ano que vem com o Bayer Leverkusen, mas agora em janeiro já poderia assinar um pré-contrato, e o Arangues conseguiria forçar uma saída junto ao Bayer e acabar rescindindo seu contrato, assim como ele teria feito agora na metade da temporada. É algo que pode acontecer. Esses 2 nomes, esses 2 segundos volantes, né, são atletas que estão na mira do Internacional, caso o Edenilson saia. A direção que pretende trazer, né, esse novo camisa 8 para o lugar do Edenilson, mas além disso o Inter deseja também trazer outras posições no meio campo, mas esses 2 atletas são atletas que estão na mira do Internacional e principalmente o Edenilson deixar o Inter, um desses 2 jogadores podem pintar. Os 2 nomes acho muito improvável, mas pelo menos um desses nomes, caso o Edenilson saia, são sim atletas que têm uma possibilidade viável nesse momento, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, te inscreva no canal, ative aqui o sininho de notificações. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!